Fala pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o Matheus, espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Então hoje eu vim dar sequência a nossos vídeos tutoriais sobre o HDFS. Em trazer, hoje nós vamos estar aplicando consultas em cima de arquivos do nosso HDFS. Então vamos utilizar o algoritmo MapReduce, que é o algoritmo de mapeamento e redução e divisão para conquista do ecossistema Hadoop. Então é ele que faz as consultas diretamente dos arquivos, dependente do formato, seja não estruturado, estruturado ou semi-estruturado. E como programar algoritmos MapReduce tem um nível de complexidade um pouco alto e exige um nível de programação em Java ou Scala. Então você precisa construir uma classe em Java mais utilizada para poder fazer uma consulta, uma análise dos seus dados ou qualquer transformação em cima dele. Então, como isso é um processo um pouco complexo, existe o Apache Hive, que ele nada mais é que um data warehouse em cima do HDFS. Então, nós podemos importar arquivos de qualquer fonte, estruturados ou não estruturados ou semi-estruturados, para tabelas de banco de dados, utilizando o Apache Hive, e podemos usar uma linguagem amigável, o SQL, que muita gente está familiarizada, para criar as consultas ad hoc ou criar consultas agendadas. Então, eu vou estar trazendo vocês um exemplo básico hoje, utilizando o Talend Big Data. Nós vamos fazer a leitura desse arquivo do repositório HDFS, vamos criar a tabela no Hive, vamos carregar esses dados para a tabela do Hive, vamos utilizar comandos SQL que vão transcrever algoritmos Mapping Reduce para a gente criar uma consulta básica aí do nosso Data Lake. Beleza, pessoal? Sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Então, beleza, pessoal. Dado como nosso primeiro passo, vamos abrir aqui a nossa maquininha virtual, onde que está o nó do Hadoop. Vamos abrir o terminal. O que vamos fazer? Vamos listar os arquivos que estão lá na pastinha que a gente criou, primeiramente, utilizando outros algoritmos gerados pelo Talend. Então, vai estar lá o nosso arquivo desnormalizado, que a gente fez um lookup entre os arquivos que estavam divididos em 5 arquivinhos CSV. Vamos listar usando o HDFS, DFS, -ls, user, talent, data warehouse, vendas. Vamos listar para ver o que tem nesse diretório. Se por acaso o arquivo CSV não estiver nesse diretório, no seu HDFS, execute o nosso último job do Talend novamente para criar esse arquivo. Então está aqui, o nome do arquivo é folha pagamento.csv. Vamos agora ver o que tem dentro dele. Vamos listar os dados brutos dele. Então, HDFS, DFS, -cat, user, talend, warehouse vendas, folha, pagamento.csv. Aqui nós conseguimos listar o que tem dentro desse arquivo. Vai ser um arquivo delimitado por ponto e vírgula, com o nosso assunto de folha de pagamento já desnormalizado em um arquivo apenas. Então está aqui as informações que estavam nele. Tem aproximadamente umas 342 linhas. E aqui a gente consegue ver essas informações. Não precisaríamos estar olhando direto na linha de comando. Também podemos usar a plataforma que eu mencionei para vocês, que é o Who. Vamos colocar aqui Aldira. É uma interface gráfica para ferramentas do ecossistema Hadoop. Aqui em Data Warehouse, vamos aqui em Arquivos, Data Warehouse. Vamos atualizar aqui. Botão direito. Open in File Browser. Então está aqui nosso arquivinho desnormalizado, folha pagamento. Vamos abrir o que tem. Então está aqui nosso arquivo CSV já que nós criamos na aula passada. Então o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos criar uma tabela no Apache Hive, utilizando a linha de comando. Vamos criar um banco de dados no Apache Hive. Depois disso, no job do Talend, nós vamos criar conexão com o Apache Hive, vamos criar a tabela, vamos verificar se esse arquivo existe, vamos
fazer o input, fazer o carregamento desse arquivo para a tabela do Apache Hive. E então está utilizando consultas SQL que vão transcrever algoritmos de mapeamento e redução, MapReduce, e vamos exibir no final na tela e gerar um arquivo Excel com os dados gerados pela consulta. Beleza? Então vamos para o primeiro passo, voltar aqui para a nossa máquina. Podemos minimizar esse e abrir um outro terminal. Vamos acessar agora o Hive. Vamos digitar o comando beeline. Então, o comando Hive em si foi depreciado da primeira versão. Agora no Hive 2 a gente já utiliza o beeline para fazer o acesso ao Hive. Então, vamos conectar o beeline. Depois criar uma conexão JDBC com o Hive 2. Beleza? Conectou. Vamos agora executar o comando connect JDBC Hive 2 //. Então, está pedindo usuário, vamos dar Enter, não tem usuário. Está pedindo senha, dá Enter, não tem senha. Está carregando. Beleza, então aqui temos o nosso banco de dados do Hive, que seria um Data Warehouse em cima do HDFS. Vamos fazer o seguinte, podemos usar aqui comandos SQL. Vamos colocar show databases, ponto vírgula. Ok, executou a consulta. Então temos dois bancos de dados, ed default. Vamos criar um. Então, como comando simples SQL, create database dw vendas, ponto vírgula. Setinha para cima, vamos dar um show database again, de novo. Tá aqui nosso database Data Warehouse vendas. Beleza, é isso que nós precisamos. Podemos aqui também listar para vocês verem que não tem nenhuma tabela. Então, use Data Warehouse vendas, ponto vírgula, show tables. Bom, beleza, não tem nenhuma tabela criada aqui, tá vazio. Agora vamos para o nosso job do Talend. Vamos criar uma pastinha aqui no Job Design para os nossos jobs do Hive. Oxi, sempre esqueço. Criar pasta, Hive. Beleza, criou pasta. Agora vamos aqui no Hive, botão direito, Create Job. Vamos colocar From ADFS to Hive. Sempre costumo colocar a fonte e o destino no nome dos jobs para saber o que eles fazem. Quando a gente tem pouco job, um ou outro, não tem problema, mas quando começa a crescer, a gente passa de 100 jobs, é bom colocar o que vai entrar, o que vai sair, para a gente identificar bem cada um dos jobs. Então, eu vou saber que na pastinha do Hive tem um job que vai ler do HDFS e vai estar tendo como saída alguma tabela do Hive. Então, vamos aqui começar o nosso job, colocando alguns componentes, a gente vai configurando, depois a gente vai dando sequência. Então, t-pre, como boas práticas, vamos definir o ponto de início do nosso job, t-pre job. Vamos utilizar um t-hive connection. T-hive connection. Beleza. Vamos utilizar agora um t-hive create table. T-hive create table. Beleza, por enquanto vamos colocar apenas esses três. Já é o que a gente já tem que brincar aqui. Vamos linkar, trigger, component OK, Hive connection. Vamos configurar nossa conexão com o Apache Hive. Vamos vir aqui em component. Vamos subir essa tela. Tem bastante coisinha para a gente mexer. Vamos vir aqui em distribution, vamos colocar o Cloudera. Ele está reclamando para eu baixar a componente. Oxi. Vamos aqui mudar para 5.13.
que eu não tinha os componentes daquela versão. Mas a minha é 5.13, se vocês estão usando a mesma, vai ser a 5.13 também. Modo de conexão Standard Alone. Hive Server vai ser o Server 2, ou Hive 2. O host vai ser quickstart.cloudera. A porta vai ser 10.000. Database, acabamos de criar. Warehouse vendas. Usuário não tem. Senha também não. Additional JDBC settings não vão precisar. Vamos aqui descer. Agora, configurações do Hadoop. Vamos trocar onde está localhost. Vamos colocar quickstart.cloudera. Já expliquei por que utilizamos isso. É o mesmo nome do nó, que está com o DNS setado lá no arquivinho hosts. quickstart.cloudera. 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 Beleza, pessoal. Nós precisamos para configurar a conexão com Hive é essa. Agora vamos criar aqui um botão direito, Trigger, Component OK. Vamos fazer a configuração da nossa tabela. Então aqui temos a conexão com o banco de dados do Hive e agora vamos criar uma tabela. Vamos erguer aqui. Vamos aproveitar a opção Use an Existing Connection, que já criamos a conexão aqui. Vamos selecionar esse componente. Aqui no Table Name, vamos utilizar folha, pagamento, Action on Table, Create Table if not exist. Então ele vai criar a tabela se não existir, formato texto, delimitador ponto vírgula. Se for outro de vocês podem mudar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso mesmo. Agora vamos criar um esquema para essa tabela. Vamos vir aqui em Edit Schema. Vamos criar alguns campos aqui. Type aqui. Podia ter aumentado, né? Vamos criar alguns campos aqui. A primeira coluna vai ser nome. Então são as colunas daquele arquivo que nós geramos no último job. Divisão. Departamento. Cargo. Salário. Data. Agora vamos mudar os formatos. Vamos alterar apenas o salário para float. Float. Aqui. O data pode deixar como string mesmo. Vamos colocar aqui um tamanho para todos. Vou colocar tudo 200. Se precisar, na hora de fazer o mapeamento, a gente muda. Beleza, vamos dar um OK. Então é isso que a gente precisa para esses dois componentes. Belezinha. Agora vamos para o próximo componente. Vamos criar um componente chamado TADFS exist. Vamos pegar ele e vamos colocar aqui embaixo. Então, o que esse componente vai fazer? Vamos primeiro verificar se o arquivo que nós estamos tentando inserir existe ou não. Para ele não tentar inserir o que não existe e também não ter nenhum problema aí na hora de inserir o arquivo no banco de dados. Então, como nós não criamos nenhuma conexão com o HDFS, vamos setar apenas nesse componente manual. Como vamos utilizar só um componente do Hadoop, vamos fazer manual mesmo. Cloudera 5.13. O endereço é o quickstart.cloudera 2.8020. Usuário Cloudera.
Agora o diretório que ele vai verificar vai ser o /user, /talent, /datawarehouse vendas, /. O nome do arquivo que ele vai verificar se existe ou não é o folha pagamento.csv. Então, ele vai verificar se esse arquivo existe lá no confirmar folha pagamento.csv, lá no HDFS. Tá, vamos fazer um link aqui, trigger ok, componente ok. Beleza, isso que nós precisamos para esse componente. Agora vamos utilizar um componente de Java. O que esse componente vai fazer? Nós vamos exibir uma mensagem no console aqui do Talent se o arquivo não existir. Para isso nós vamos criar uma condição, então trigger runIf, vamos adicionar a condição, utilizar a função que o próprio componente nos disponibiliza, trigger_dfs exist, Ctrl espaço, a função que ele retorna exist. Então, se ele existir, ele vai exibir essa mensagem. Mas o que precisamos é exibir a mensagem se ele não existir. Então, vamos colocar o operador lógico aqui na frente, de negação, exclamação. Beleza? Agora vamos escrever uma mensagem Java para ele exibir na tela, em caso que não existiu o arquivo. Então vamos começar escrevendo console.write. Desculpa, esse aqui é do C#. Java é system.out.println, abre parênteses, vamos começar uma string, então the file, dois pontos, fecha aspas duplas, concatena com a função dfs, Ctrl espaço, file name, então o nome do arquivo, mais, concatena com outro string, has not found. The requested file might be already loaded into table or has not generated. Vamos fechar aspas dupla, fecha parênteses, ponto vírgula. Então vai exibir essa mensagem aqui concatenando com o nome do arquivo. Isso que precisamos. Agora vamos utilizar um componente que nós vamos fazer o carregamento do nosso arquivinho CSV para a nossa tabela que acabamos de criar e vamos criar aqui no processo. Então vamos colocar o componente tHiveLoad. tHiveLoad, vamos colocar aqui embaixo. Vamos configurar ele. Antes disso, vamos criar uma trigger de condicional para esse componente. Então, se ele existir, então se tiver o arquivo lá, ele vai fazer o carregamento. Se não, ele vai exibir essa mensagem de erro, dizendo que não foi encontrado nenhum arquivo. Vamos configurar a condição primeiro. Lembra disso. Vamos aproveitar a saída dessa função, trigger_dfs exist. Então, o retorno dessa expressão, ele vai retornar uma variável booleana de true. Então, vamos entrar aqui nesse componente. Vamos configurar ele, usar uma conexão existente. Vamos chamar o componente de conexão. Então, a ação na tabela vai ser carregar. O nome do arquivo que nós vamos carregar é /user, talent, vendas, folha, pagamento.csv. O nome da tabela que vamos criar vai ser a folha pagamento. Append. Vamos selecionar a opção aqui overwrite, para cada carregamento ele sobrescrever os dados que estão lá, para a gente ter os dados sempre atualizados. Vamos ver em opções avançadas. Acho que era só isso mesmo. Se não for, ele vai reclamar. Agora vamos criar o nosso primeiro input. Então, nós fizemos o quê? Criamos a conexão com Hive, vamos criar a tabela, vamos verificar se o arquivo está lá antes de criar a tabela. Nosso arquivinho aqui no HDFS, folha pagamento.csv.
E agora vamos executar um algoritmo, vamos executar uma consulta SQL no Apache Hive, que vai estar transcrevendo a nossa consulta SQL para o algoritmo MapReduce. Então vamos utilizar um thive input, componente input. Vamos colocar ele aqui mais ou menos, tá bom? Vamos colocando aqui, a gente vai configurar. Então, tmap, fazer um mapeamento, porque vamos ter duas saídas. Então, aquele probleminha para o meu notebook ser pequeno, tlog_row, depois explica o que cada componente vai fazer. Vamos arrastar ele meio que na gamb para baixo, para o lado. O notebook tem tela pequena. Beleza. E também vamos criar uma saída de Excel. Então, tfile output Excel. Beleza. Vamos colocar ele aqui embaixo. Melhorar o design. Então, temos as nossas duas condições aqui. Vamos fazer o link agora no trigger row. Não, desculpa, trigger, componente ok. Aí vem no input. Então, isso também, trigger, componente ok. Aí vem aqui no input. Vamos agora linkar a saída desse Hive input com a entrada do nosso tmap. Vamos criar duas saídas. Então, vamos criar a tlog_row. Vamos colocar aqui log_row. Depois a gente configura eles. Vamos criar a saída do nosso arquivo Excel. Então, vamos colocar aqui Excel. Deixa eu confirmar. Tá, beleza, tá gravando. Isso que importa. Às vezes eu esqueço. Fico falando sozinho, aí acontece. Então, beleza, é isso que nós precisamos. Agora vamos começar a configuração desse componente. Vamos aqui selecionar o nosso thive input. A gente está configurando ele. Vamos aproveitar a conexão. Vamos selecionar a conexão que nós criamos. Vamos colocar o nome da tabela que nós vamos criar também. Então, essa é a folha pagamento. E o componente de input nós vamos fazer uma consulta lá do Apache Hive, do Data Warehouse do Hive. Então, teoricamente, já vai ter a tabela, já vai estar carregado com os arquivos do HDFS, e aqui nós vamos estar fazendo uma consulta SQL. Então, o Hive ele traduz essa consulta SQL para o algoritmo de MapReduce. A consulta que vamos utilizar, vou fazer um agrupamento e uma agregação. Então, vamos fazer um select cargo, vírgula, count, cargo, minúsculo, as number, from, Data Warehouse vendas, ponto, folha, pagamento. Vamos fazer um group by cargo. Então, nós estamos forçando essa consulta a utilizar um algoritmo MapReduce. Então, toda vez que tiver uma agregação e um agrupamento, ou um agrupamento, apenas com agregação eu já utilizaria um mapeamento já utilizaria o algoritmo de MapReduce. Eu vou estar explicando melhor para vocês quando que o Apache Hive vai utilizar o algoritmo de MapReduce e quando não vai. Vou estar mostrando para vocês. Nesse caso, ele vai fazer o mapeamento e redução. Dividir para conquistar. Então, provavelmente isso aqui vai demorar um pouquinho. Já é a ideia do Data Lake. Mesmo você não analisa poucos dados, você vai utilizar um grande volume de dados distribuído em sistema distribuído. É isso que nós vamos fazer. Então, essa é a query que a gente vai fazer. Vamos criar agora um esquema para a saída dessa query. Vamos colocar dois inputs, que aqui passamos dois parâmetros para o select. Vamos colocar aqui um cargo e o number. O que nós vamos fazer? Vamos agrupar os cargos e vamos contar o número de cargos que tem. Vai ser uma string, vamos colocar o tamanho de 200 para cada. Esse tem problema.
Beleza, essa aqui, vamos propagar a alteração. Propagou. Agora vamos configurar nosso tmap. Beleza, então temos aqui uma entrada e duas saídas. Vamos replicar o cargo number, vamos arrastar para cá, vamos utilizar a mesma saída. Vai ter nenhuma transformação. Está utilizando o tmap mais para ter duas saídas. O formato vai ser o mesmo, beleza. Sem crise. Aplica. Nessas horas que trava. Ok, beleza. Propaga a alteração. Vamos confirmar se está sendo passado. Está sendo passado aqui, está sendo passado. Beleza. Vamos configurar aqui o tlog row. Vamos alterar a visualização para a tabela. E também vamos exibir uma saída em Excel. Vamos colocar um diretório padrão que a gente tem usado. É o talent. Diretório root, talent. Output. Pagamento. Cargos. Underline. Map reduce. Assim tá bom. XLS. Vou trocar o nome da planilha para cargos. Vamos adicionar algumas opções. Incluir cabeçalho. Define all columns auto size. Então vamos ajustar o tamanho da coluna de acordo com os dados. Vamos trocar a fonte para Arial. Beleza. É isso que nós precisamos. E lembre-se, como estamos utilizando componentes do Hadoop, precisamos passar o parâmetro para o JVM, como sempre. Vamos salvar esse job. Vamos verificar se está gravando. Espero que esteja. Está gravando. Opa. É um ponto positivo. Agora, vamos passar aquele parâmetro que conversamos nos outros vídeos. Deixa eu copiar ele aqui no outro monitor. Run. Advanced Settings. Usar argumentos. Novo. Vamos passar esse argumento. Colar. Beleza. Vai estar indo esse argumento e todas as outras informações na descrição do vídeo, conforme os padrões dos outros vídeos. Então, só um overview, vamos explicar o que vai fazer. Vamos iniciar o job, vamos criar uma conexão com o banco de dados do Hive, vamos criar uma tabela, vamos verificar se o arquivo existe, folha de pagamento existe ou não. Se não existir, ele vai exibir na tela, provavelmente já foi carregado, então ele vai fazer o input, a consulta direta. Se não, ele vai fazer o carregamento desse arquivo, como a primeira vez, vai cair nessa condição. Vamos fazer a consulta novamente. Seguinte, eu não vou executar essa consulta agora, esse job agora, porque eu vou mostrar para vocês a diferença de uma consulta que usa o algoritmo MapReduce e uma que não usa. Então, mesmo sendo a linguagem SQL, por trás ele executa o algoritmo MapReduce do Hadoop. Então, não é simplesmente uma consulta nesses arquivos. Por mais que nós criemos as tabelas no Apache Hive, ele vai fazer a consulta diretamente desses arquivos que vão ser importados para essa tabela. Então, vamos aqui em banco de dados, vamos trocar a solução para o Hive, vamos selecionar, atualizar aqui o banco de dados, Warehouse Vendas, vamos atualizar as tabelas, beleza, não tem tabelas, é isso que nós precisamos mesmo. Agora eu vou explicar para vocês mais ou menos. Então, há dois tipos de processamento do Hive. Vamos abrir a consulta só para mostrar. Tá, consulta Hive. Podemos fazer direto na linha de comando ou por aqui. Eu vou mostrar das duas formas. Então, se nós fizermos uma consulta simples, como select asterisco from, no caso a nossa tabela não está criada ainda, aí vai ser folha pagamento, e der um Ctrl Enter, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma leitura simples, como se estivesse fazendo um cat em um arquivo texto. Ele vai fazer uma leitura em um arquivo texto. Então, ele vai retornar imediato para mim todos os dados. Não tem nenhum filtro, não tem nenhuma agregação, não tem nenhum agrupamento, não tem uma ordenação. Então, esses são os princípios. Então, ela vai retornar uma consulta extremamente rápida para mim. São dois tipos. Esse é o nome chamado de Fetch Tasks. E tem as MapReduce Tasks.
que ele vai executar o algoritmo para mapeamento e redução dos dados. Ele vai dividir as tarefas em processamento em vários nós, dividir em vários nós em bloquinhos. Então, a divisão de grandes problemas complexos, ele vai fazer utilizando o algoritmo MapReduce. Serve muito utilizado para analisar grande volume de dados. Então, o intuito de ter um data lake não é para você analisar 200 linhas em um arquivo. Isso não é o intuito do data lake. Para você ter um enorme volume de dados. O custo de processamento para analisar poucos dados vai ser alto. O tempo também. Então, não precisa. Se você, a necessidade de um data lake vem quando você já tem um data warehouse saturado e você precisa aumentar o volume da sua performance. Precisa aumentar a performance e seus dados aumentaram o espaço em disco. Então, você vai utilizar um data lake nesse caso. Então, ele é utilizado para grande processamento, grande volume de dados, para processamento em bytes, ou seja, processamento em lotes, pequenos pacotinhos de dados que vão ser enviados para o MapReduce processar. Então, é utilizado para processamento em sistemas distribuídos, em várias máquinas. Então, pode ter um nó do Hadoop distribuído na nuvem, um on-premise, um espalhado no mundo inteiro. Ele utiliza a linguagem Java por baixo dos panos, como eu disse. Se você quiser executar um algoritmo MapReduce, você vai ter que escrever uma classe em Java, ou dependendo da complexidade, você consegue usar a própria linguagem SQL através da ferramenta do Apache Hive, que é um data warehouse para o ecossistema Hadoop. Então, você vai ser acionado, como eu mostrei na última consulta, vamos copiá-la aqui. O MapReduce vai ser acionado nesse caso, do nosso exemplo, pois vamos estar utilizando agregação e agrupamento. Então, temos aqui uma agregação, pode ser usado como count, mínimo, máximo, soma, ou qualquer uma que seja a função. E temos aqui um agrupamento. Então, ele vai fazer a utilização aqui do MapReduce, nesse caso. Vai impactar no tempo e processamento, vai demorar um pouquinho, mas vai executar. Essa é a funcionalidade dele. Então, se tivesse muitos dados aqui, a eficiência ia ser grande. Agora, para poucos dados não é indicado. É claro que esse é para fins acadêmicos, estamos apenas compartilhando conhecimento, mas a ideia de você implementar um data lake é quando você tem grandes volumes de dados de diversas fontes. Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora, vamos executar o nosso job do Talend. Provavelmente eu vou ter que pausar o vídeo, porque o MapReduce, dependendo do seu hardware, demora aí para fazer uma consulta de 300 linhas. No meu caso, vai demorar uns 3 minutos, 4 minutos. Vamos executar o job e ver se aparece algum erro aí pra gente. Tá atuando. Vamos, filho. O computador já tá rosteando esse nó do Hadoop, ainda o Talend. Mas umas coisas o bicho tá aguentando mais não. Mas vai. Então, passou aqui, ok. Provavelmente vai dar uns warnings aqui, já estava esperando. Deve ter algum conflito de componente, algo que não está instalado bem no Talend. Esse aí é warning também. Tá. São só warnings, não se preocupe pela cor vermelha aqui. Nem tudo que é vermelho é ruim. Agora, então, nessa condição ele foi falsa, ou seja, o arquivo existe, então ele não vai exibir essa mensagem, e ele veio carregar o arquivo aqui no Hive Load. Então, ele veio para cá, e agora ele já está executando a minha consulta do MapReduce. Está executando aqui esse select com agregação e agrupamento. Eu vou deixar executando aqui, vou voltar aqui no nossa interface gráfica. Deixa eu confirmar uma coisa antes. Beleza, está confirmado. Vamos ver aqui se já criou o banco de dados. Criou a tabela. Aqui, a tabela está aqui. Então, vamos dar um select all. Como eu disse, não vai utilizar o algoritmo MapReduce, então está tranquilo. Use data warehouse vendas. Vamos rodar essa aqui separadamente. Às vezes, quando ele já está executando um algoritmo MapReduce, ele fica um pouco lento para executar consulta simples. Mas vamos executar um select all from vendas.for.
folha pagamento. Oxi. Vamos selecionar essa linha, então Ctrl Enter. Então, como vai se tratar de uma leitura simples diretamente, como se fosse acessando os dados brutos, então está aqui a nossa consulta. Meu monitor é pequeno. Tá. Beleza. A primeira linha, como vocês podem ver, é o cabeçalho, foi importado aqui. Também tem como a gente remover ele antes de importar. Acabei esquecendo. Então, como foi só uma leitura, ele não executou o algoritmo MapReduce e fez aqui um select all da nossa tabela. Então, temos a nossa data, todos os arquivos da nossa tabelinha desnormalizada, já podendo fazer algumas consultas diretamente pelo comando SQL. Então, se quisermos colocar um filtro aqui, não tem problema. Então, var divisão igual fax. Vamos rodar isso aqui. Como é só uma leitura e tem um filtro simples, não vai executar o MapReduce. Então, foi encontrado menos dados, fizemos aqui uma consulta diretamente de arquivos do nosso Data Lake. Beleza, pessoal? Agora, vamos ver se já executou do Talend. Beleza, já executou. Deixa eu ver quanto tempo demorou. Demorou um tempo aí. Mas, olha, aqui nós utilizamos esse componente de log_row, então ele também exibiu aqui na tela o nosso resultado. Fizemos aqui uma agregação e um agrupamento, então estamos fazendo um count dos cargos. Então ele exibiu aqui em modo de tabela. Também pedi para o job criar um arquivinho Excel. Passei, vamos ver onde ele criou. Descobri, talent, output, pagamento, cargos MapReduce.xls. XLS. Tá abrindo aqui meu Excelzinho. Ao ser algum gestor ou alguma pessoa pedir uma análise em cima do seu Data Lake, você já pode fazer essa análise utilizando Hive, MapReduce e exportar para um Excel para enviar para essa pessoa. Se for uma análise complexa de um volume de terabytes, petabytes, você tem a necessidade de ter um Data Lake. Se for coisa pequena, não precisa de um Data Lake. Não precisa, Data Lake é caro, você tem que investir em infraestrutura. Mesmo você podendo utilizar um hardware commodity, não precisar de appliance específico, você tem um custo alto de processamento e disco, então e de memória também, né? Hoje eu estou explicando o MapReduce, mas para frente eu vou explicar o Spark. Então, o Spark faz processamento em memória ao invés de fazer em disco, então é um dos requisitos. Mas para esse sequência do HDFS, a ideia é mostrar a atuação do MapReduce. Então temos aqui um cargo e um número. Então o número de cargos, estamos fazendo aqui um group by simples em relação ao cargo. Então era isso que nós precisávamos mostrar para vocês de exemplo. Então temos aqui o nosso job perfeitamente criado. Se rodar novamente, ele vai cair nessa condição e vai executar o algoritmo novamente. Vamos deixar rodando aqui. Continua aqui no Apache Roll. Não, desculpa, no Roll. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar para vocês quando a gente precisa saber que tanto que essa função, o que tanto que essa consulta vai executar, nós colocamos o describe antes. Então vamos executar o describe e a nossa consulta. Ou não. Describe. Era para funcionar. Será que... não, é o explain, desculpa. Confundi com outro comando. Vamos fazer a explicação desse select. Ele mostra também. Para a gente saber se ele vai utilizar o MapReduce ou não. Mas basicamente é o que eu falei. Se você tiver uma agregação, um agrupamento, ou uma ordenação, ou uma operação aritmética complexa, ou dependendo do número de joins que a tabela vai ter, vai utilizar o MapReduce, dependendo da complexidade dos dados. Então aqui nós podemos ver que ele vai utilizar uma operação de fetch, vai fazer a leitura, não tem nada de mapeamento e redução. Temos o select e temos outras explicações.
Agora vamos fazer um explain desse select com nosso fator de agregação e agrupamento. Então aqui temos, ó, aqui de cara já mostrou que vai ter no primeiro passo um map reduce. Vai começar fazendo mapeamento das colunas, vai ter um select e depois aqui na hora de fazer o agrupamento tem um reduce, ele vai fazer aqui a redução e vai fazer um sort também. Então temos outro algoritmo de redução. Então aqui nós sabemos o que ele vai precisar, o que ele vai utilizar de mapeamento e redução. Agora para vocês verem, o time já deve ter terminado. Terminou aqui. Vamos substituir a planilha. Temos aqui agora na outra condição os mesmos dados. Beleza? Está aqui os dados tudo certinho. Já aplicado o algoritmo e a consulta efetuada com sucesso. Então, no caso, ele não veio para cá, ele não fez o carregamento, porque já existe. Olha lá o que ele escreveu. O arquivo não foi encontrado, então, ou seja, não tem nada no HDFS, então ele não tem por que fazer esse carregamento. Não foi encontrado ou não existe. Beleza, pessoal? Então tá aqui o nosso job do Talend, utilizando o Apache Hive e HDFS. Agora podemos executar aqui para vocês verem essa consulta com agregação e agrupamento. Vai demorar porque vai entrar como trabalho de mapeamento e redução. Olha lá, já entrou aqui na tarefa. Vocês podem ver, ó. Olha lá, o map reduce entrou aqui e agora demora um pouquinho para ser executado. Aí executa sim. Vou pausar aqui só para não demorar muito tempo. Pronto, pessoal. Já executou o nosso algoritmo de MapReduce. Demorou um pouquinho mais de 2 minutos, mas, como eu disse, esse procedimento é utilizado quando você tem grande volume de dados. Ele mostra muita eficiência quando se trata de grande volume de dados e processamento, com o algoritmo MapReduce. Então, ainda temos uma solução melhor que essa, que é o Spark, que ele faz processamento de dados em memória e você salva ele para algum lugar. Chega a ser até 100 vezes mais rápido que o MapReduce, extremamente eficiente. A gente vai estar abordando nos próximos vídeos. Mas isso é que eu precisava passar para vocês do Hive, né, conceitos básicos do Hive e do HDFS. Então está aqui nossa consulta, também podemos extrair pela interface gráfica ou até mesmo pela linha de comandos, só digitar um select. Aqui, ó, boa ideia, vamos colocar aqui, vocês vão ver o algoritmo sendo executado. Vamos colar. Então, select cargo, count cargo. Vamos executar direto aqui na interface do Hive. Olha lá, ele está iniciando o algoritmo Java de mapeamento e redução. Ele vai fazer toda a compilação dele. Vai fazer as configurações e compilação do job. Vai fazer a leitura da tabela do Hive. E vai mostrar o percentual para mim de mapeamento e redução quando ele terminar a compilação do algoritmo. Pronto, agora ele está iniciando o algoritmo mapeamento e redução. Já compilou o job, a classe Java e já está executando aqui mapeamento e redução. Eu vou pausar para não ficar extenso. Aqui ele mostra que foi terminado o processo de mapeamento. Ele executou em tantos segundos de processamento, utilizou tantos de CPU. Agora ele está iniciando o processo de redução. Continuar pausando. Aí terminou o processo de redução e pronto, e deu o meu resultado da minha consulta. Está aqui. Então ele demorou tanto tempo, quanto que ele usou de processamento, qual foi a taxa de leitura e escrita do disco. Então esse é um processo que é feito em disco. Quando utilizamos o Apache Spark, ele é um processo feito em memória, por isso que é muito mais rápido. E as informações não ficam persistidas na memória. Elas são feitas consultas, se você não salvar para nenhum lugar, você perde elas. Então você precisa fazer a consulta na memória e salvar para algum lugar.
Então está aqui exemplificando o algoritmo MapReduce, utilizando o Apache Hive e o Talend para fazer um fluxo automático disso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Realmente a minha intenção é apenas compartilhar conhecimento e ajudar vocês, ajudar quem esteja interessado nessa área. É uma área extremamente boa. Big Data está crescendo cada dia mais, então ferramentas de Big Data vai se tornar essencialmente necessário para trabalhar nessa área de Big Data, de dados em geral. Então, com o volume de dados está crescendo muito, de petabytes com as redes sociais e muitas outras plataformas digitais, é necessário que nós consigamos entender os conceitos básicos do Big Data. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham uma boa noite, um ótimo final de semana, que vocês levem Deus no coração. Abraço, até mais.